Do desespero à aprovação. Meu relato sobre como eu consegui o FIES enquanto faço uma make básica. Botem básica nisso porque eu não sei me maquiar. Eu tentei esconder esse microfone, mas não deu certo porque o som ficou bem abafado. Assim. Não gostei. Infelizmente tem muita gente que desiste de medicina porque não tem como conseguir pagar e passar na federal não é uma opção muito acessível. Depois eu posso fazer só um vídeo falando do meu processo no cursinho, né? Mas pra resumir, se você caiu de paraquedas aqui, eu fiz 6 anos de cursinho e eu simplesmente passei várias vezes em várias particulares. Acho que eu passei em 8 universidades ao todo, mas eu nunca consegui a bolsa. Até que no último ano eu consegui uma bolsa privada, mas eu ia ficar com muitos juros. E aí, 3 meses depois eu consegui o FIES. Graças a Deus, porque eu não sei o que ia ser da minha vida com aquela bolsa privada. Desde o ensino médio eu sabia que eu queria medicina, mas eu não levava meu ensino médio muito a sério. Então, eu basicamente estudava para as provas e às vezes nem isso. Então, por não levar meu ensino médio a sério, eu tive que levar o meu cursinho extremamente a sério. E sabe aquilo de, eu aprendi a estudar durante o ensino médio, é o normal da maioria das pessoas. Eu aprendi a estudar no cursinho. Se você ainda tá no ensino médio, eu dou uma dica pra você que é leve isso a sério, principalmente se você quiser medicina, porque senão depois você vai pagar o preço de não ter estudado no ensino médio. Eu paguei. Às vezes eu ia pra prova no colégio, eu não sabia nem do que tinha prova. Isso aqui é um protetor solar, tá? Não é bem uma base, não. Então, talvez esteja parecendo que não é minha cor, mas no fim vai ser. Então, eu já terminei meu 3º ano sabendo que eu ia precisar estudar, que eu ia precisar fazer pelo menos um ano de cursinho. Eu só não sabia que iam ser 6 anos. Então, no meu 1º ano de cursinho, eu basicamente aprendi a estudar. Eu tive que aprender meio que do zero, né? Assim, eu tinha uma noçãozinha, mas eu nunca tinha levado tão a sério. Então, no meu 1º ano de cursinho, eu tive que aprender muito a estudar. E aí, no 2º ano de cursinho, foi quando eu comecei a passar em medicina nas universidades privadas. Então, a partir do meu 2º ano de cursinho, eu passei todos os anos. E às vezes até no meio do semestre eu passava em uma universidade privada e aí no final do semestre eu passava em outra. Então, eu fui colecionando aprovações de medicina, só que sempre em universidades particulares. Usei como desculpa o pretexto de se você... Meu pai dizia pra mim, se você passar na universidade particular, a gente vai conseguir uma bolsa, vai dar um jeito. Eu usei isso como desculpa para não estudar para o Enem, porque prova que eu não suportava, não suporto até hoje, era a prova do Enem. Eu não entendia por que a gente tinha que fazer 90 questões no mesmo dia e que as questões eram relativamente fáceis, mas você estava tão esgotada que às vezes você não tinha tempo nem para ler. Questões que você facilmente sabia. Isso nunca entrou na minha cabeça. Eu aproveitei esse pretexto, já digo que foi um erro, e fiquei estudando só para particular. Resultado, passei na particular, mas a gente realmente não conseguiu nenhuma bolsa. Até conseguiu, mas as bolsas eram tão absurdas que eu não conseguia entrar. E aí foi quando eu tive meu primeiro baque. Você passou em medicina, parabéns, família feliz, todo mundo feliz, eu um pinto no lixo. Mas a gente não vai conseguir fazer sua matrícula. Porque a gente não tem esse dinheiro para você fazer medicina não particular. Então, foi o meu primeiro aviso de estude pro Enem. Eu devia ter estudado pro Enem desde o começo, porque o Enem é uma prova que você tem que estar em dias com os assuntos. Senão você vai esquecer. E eu, desde o começo, devia ter feito isso, mas eu simplesmente preferi acreditar que eu ia entrar com alguma bolsa. Eu não sei porquê, né? Meus pais não têm dinheiro e eu não sei porque eu acreditei que eu entendo as melhores das intenções de todos, inclusive as minhas, mas eu não dá, gente. Pelo amor de Deus, uma universidade particular é o quê? 10 mil reais. Não ia rolar pra mim. E aí, quando você aprende a técnica de estudo, tudo melhora, né? Eu fui fazendo Enem, então, desde o meu... Eu sempre fiz Enem, todos os anos, desde o meu 9º ano, tá? Fiz 9º ano, 1º ano, 2º ano, 3º ano e mais 6 anos. Depois que eu peguei a prática de estudar para particular, era assim, a prova particular é uma prova muito conteudista, eu considero mais difícil do que o Enem. Só que o Enem te pega pelo cansaço, pela extensão, no dia de matemática são 45 questões só de matemática, e a prova que era da particular, não, eram tipo
Se eu não me engano, eram 15 questões de matemática, só que bem difíceis. Mas você conseguia mais tempo para fazer, mais tempo para pensar, mais tempo para errar, apagar, sabe, elaborar melhor. Então eu sempre me dei muito melhor em prova estilo tradicional. E aí foi quando eu entendi o que essa prova estilo tradicional cobrava, que eu comecei a passar todos os semestres. Eu passei em Alagoas, eu passei em Pernambuco 2 vezes, eu passei em Estância, depois eu passei em segundo lugar na Bahia, que eu não me lembro agora qual que era. Era um campus em Jacobina, mas eu não lembro o nome da universidade. Mas essa foi uma das últimas aprovações, assim, eu passei em segundo lugar em medicina lá em Jacobina. Eu realmente comecei a cogitar, eu nunca cogitei desistir, na verdade, mas eu comecei a cogitar o que eu tô fazendo da minha vida aqui. Eu já tô 6 anos tentando. Depois desses 6 anos, né, eu já tinha passado umas 8 vezes em medicina, a gente conseguiu uma bolsa, que era uma bolsa privada. Só que essa bolsa privada eu conseguia pagar metade da mensalidade, mas ia aumentando R$ 200 a cada 2 meses. Ia ficar uma coisa muito inviável. Mas eu já tava ali há 6 anos, então meu pai falou, vamos tentar fazer o máximo de esforço. Uma pessoa ajuda aqui, outra pessoa ajuda ali, outra pessoa ajuda lá, e aí não sei se mudou alguma coisa que acabou a bateria do meu celular, e aí eu tive que recomeçar, então talvez a iluminação esteja um pouco diferente. Quando eu tava fofocando sobre a minha vida, um belo dia eu passei em Pernambuco, também na universidade privada, como já era meio que de costume, e aí a gente fez a matrícula mesmo, tipo, juntou uma galera assim pra pagar minha faculdade. E aí a gente fez a matrícula. 3 meses depois, então eu comecei a cursar medicina lá em Pernambuco, fui morar lá. 3 meses depois, simplesmente, ia abrir o FIES. Aí eu falei assim, não sei se eu vou fazer essa inscrição do FIES, porque todo ano a minha nota do Enem realmente aumentava. Só que todo ano eu tentava a inscrição no FIES e nunca dava nada. Esse blast quase não tá saindo com, né, gente? Que isso? Então, acho que é perda de tempo eu tentar botar minha nota no FIES. Mas enfim, aí eu conversando com meu pai, ele falou, não vai perder nada, vamos colocar essa nota. Aí eu falei, então, vamos colocar essa nota. Até comentei com meus amigos de Pernambuco, porque eu me inscrevi no FIES. Quase perco também o prazo da inscrição, já era aquela coisa assim, meio, sabe, eu sei que eu já passei 6 anos, por isso eu não vou conseguir, porque não é agora que eu vou conseguir. Cursando medicina há 3 meses, depois de 6 anos, é agora que eu vou conseguir? Não é. Então, não vou botar. Mas acabei botando, e graças a Deus que botei, porque essa é uma dica que eu quero dar. Mesmo, independente da sua nota, se você achar que foi baixa, se você achar que foi mediana, coloque a sua nota no ProUni, no FIES, o que você tiver direito, porque eu jurava que eu não ia conseguir entrar, e eu consegui entrar. Então, assim, mesmo quando você tiver as esperanças lá embaixo, jogue a sua nota do Enem, vai que rola. Você não sabe como que tá a concorrência do ano, você não sabe como que tá a concorrência naquela região. Bota, não vai te custar nada colocar a sua nota. O não você já tem, minha mãe fala isso pra mim sempre. Tem minha nota lá, e aí um dia meu pai foi me visitar lá em Pernambuco, porque eu sou de Sergipe, né? E aí, lá em Pernambuco, a gente conversando, foi uma noite que a gente foi numa pizzaria comer, e aí simplesmente, no outro dia, eu abri minha nota com... Opa! No outro dia eu abri minha nota assim com meu pai, eu tô tacando blush aqui, não tá indo, gente, que é isso? Abri minha nota lá com meu pai e apareceu, do nada. Parabéns, você foi pré-selecionado. Entre em contato com não sei o que, não sei o que lá. É golpe. Passei no FIES. E eu ainda tinha colocado minha nota bem assim. O meu namorado, ele é gaúcho. E a família dele mora em Florianópolis. No caso, o pai dele mora em Florianópolis. E a gente gostava muito de vir aqui. Então, falei, vou botar minha nota lá. E só coloquei por colocar. Inclusive, minha terceira opção foi Cascavel. Lá no Paraná. Não sei porquê, nunca nem fui em Curitiba. Muito menos no Paraná. Coloquei lá a terceira opção em Cascavel. E que bom que eu coloquei a terceira opção, porque eu passei na terceira opção e passei na segunda, que era aqui na Grande Florianópolis, né? Que é na Unisul. E aí eu passei nas duas. Se eu tivesse colocado Cascavel como segunda opção, eu tava agora lá em Cascavel. E agora, pra enviar essa documentação, eu tava morando em Pernambuco, tava fazendo faculdade lá. Meu namorado tinha acabado de se mudar pra Pernambuco, então a gente tinha comprado os móveis na semana, ia ter que vender os móveis na mesma semana, ia ter que colocar umas 18 caixas no ônibus, que foi o que aconteceu, pra gente conseguir ir pra Sergipe, comprar passagem de avião. Eu já tava 3 meses atrasada na Unisul, porque já era quase abril. No dia que eu cheguei na Unisul, no outro dia tinha prova. E ainda era embriologia. Gente, foi um corre assim. Por isso que eu digo que tem a mão de Deus em toda a minha trajetória, porque eu posso até fazer um vídeo sobre isso, sobre como Deus se mostrou presente em todos os detalhes. Porque até o que eu achei que não ia ser possível, se tornou possível assim do dia pra noite.
Por exemplo, a gente tinha comprado a passagem para ir de Pernambuco para Aracaju e do nada a gente descobriu lá na hora que a cachorra também precisava de passagem para o ônibus. A gente não fazia ideia. Pode ser claro para você, mas para mim, para Gabriel, que é o meu namorado, não era claro. A gente foi no ônibus com a cachorra assim, e aí o motorista falou: cadê a passagem dela? E a gente falou: que passagem dela? Que a gente não sabe de passagem dela. E ele falou: não pode viajar sem passagem. Mas, graças a Deus, ele falou: não pode viajar sem passagem. Mas hoje eu vou liberar vocês. Gente, todos os detalhes assim. Inclusive, eu entrei no ano que o FIES Social abriu, e eu sou FIES Social, eu até posso falar depois sobre a diferença do FIES para o FIES Social, porque eu até nem sei muita coisa do FIES original. Eu sei que a inscrição é a mesma. Se você for cadastrado no CAD único, você já vai automaticamente para o FIES Social. Não tem uma inscrição diferente. É a mesma inscrição. Só que se vocês tiverem um CAD único, vai para o FIES Social. Que aumenta a sua chance de porcentagem da bolsa, né? A minha bolsa no FIES aqui do Sul é 100%. Só que passa do teto do FIES que agora, mais um toque de Deus em tudo, agora o teto do FIES aumentou. Então a gente talvez não precise pagar nada de coparticipação, porque é um rolê com coparticipação todo semestre. Esse vídeo foi mais focado para falar sobre a minha trajetória aqui, até chegar na Unisul. Então, posso gravar outros vídeos também falando sobre como que é a burocracia, como que é para conseguir, como funciona essa parte da coparticipação. Resumindo, eu saí de Pernambuco com 18 caixas no ônibus e uma cachorra sem passagem. E a gente conseguiu chegar em Aracaju, que eu sou de Aracaju. E aí, chegando lá, a gente teve que comprar passagem de avião, todas essas coisas pra Florianópolis. E aí, chegando aqui, eu me deparo com prova, gente, no outro dia. Eu ainda tive que cancelar minha matrícula em Pernambuco, pagar o meu financiamento privado que eu tinha conseguido lá. Então, eu tinha conseguido um financiamento privado em que eu só ia precisar pagar quando eu me formasse. Mas a partir do momento que eu cancelo o contrato lá, eu já tenho que começar a pagar. Então, eu não podia trancar a faculdade, senão eu ia ter que começar a pagar, não podia fazer nada, senão eu ia ter que começar a pagar. E assim que eu tranquei lá, eu precisei pagar tudo que eu tava devendo lá. Então, assim, foi um rolê, até porque não pode trancar a faculdade antes de completar um período, né? E aí eu só tinha, 3 meses lá. Eu perdi todas as matérias que eu fiz lá, porque apesar da Unisul e de lá de Pernambuco serem PBL, são PBLs bem diferentes. Eu já até posso fazer um vídeo sobre isso. Tô tendo várias ideias de fazer vídeo, né? Eram PBLs totalmente diferentes. Aqui na Unisul, o PBL é bem diferente do PBL que eu tinha lá em Pernambuco. E sim, gente, eu amo PBL, já posso adiantar isso. Hoje eu não me vejo mais em uma sala de aula com método tradicional. Isso é impossível para quem faz o PBL pelo menos um ano. Então, a minha trajetória foi basicamente essa. Claro que eu tentei resumir 6 anos em 6 minutos. Olha quem veio dar oi pra vocês! É a Phoebe Buffet! Sim, é a Phoebe Buffet de Friends, que tá com o coração aceleradíssimo, porque ela tem mais medo. Que isso? Eu tô com bafo? Não. Podem mandar dúvidas nos comentários, eu posso responder, posso gravar outros vídeos falando melhor sobre o FIES, falando melhor sobre vários perrengues que eu passei, posso dar dica de tudo para particular, pro Enem, até porque foi com o bendito do Enem que eu ignorei tantos anos que eu consegui passar no FIES. Se eu posso dar uma dica para você que tá fazendo Enem e às vezes acha que nunca vai rolar, a gente sempre acha que nunca vai rolar. E não é nem por uma questão de saber de mais ou saber de menos, é que a gente vê como uma realidade muito distante mesmo. Nossa, eu estudo tanto e quando chega lá na hora da prova, eu fiz 720 em matemática, sendo que eu poderia ter feito muito mais porque eu sabia muito mais. A gente sempre vai achar que sabia e podia ter feito melhor. Ah, eu sabia mais, eu podia ter feito melhor, eu podia ter feito isso. É algo inerente ao ser humano, né? A gente sempre acha que fez de menos, quando na verdade a gente botou todo o nosso esforço ali e a gente não poderia fazer melhor do que aquilo, porque o nosso melhor, ele sempre evolui. Esse ano eu fiz o meu melhor. Próximo ano eu posso fazer o meu novo melhor, que pode ser melhor que o ano passado ou não. E o Enem é uma prova muito instável. Você pode estudar o ano inteiro, um parente seu morrer de véspera, você vai perder o Enem. Eu sou contra ainda esse estilo de prova, eu acho... Nossa Senhora. Mas vamos fazer o quê, né? Não adianta. Eu tentei tantos anos lutar contra isso. No final, foi isso que me fez entrar em medicina.